Estamos aqui hoje com Rômulo Molinari, né? Ele vai se apresentar um pouco. Rômulo, fala um pouco de você. Primeiro, boa noite. Boa Quero noite. agradecer o convite, porque eu procurei atender de prontidão imediatamente quando vocês me convidaram. Pelo carinho que a gente acaba tendo naturalmente pelo assunto e pela importância que ele tem. Quando a gente vai se apresentar, normalmente a gente se apresenta não falando quem a gente é, mas o que a gente faz, né? Sim, E na verdade eu sou um indivíduo que tenta ser feliz e fazer feliz a humanidade. Então, esse é o Rômulo. O que eu faço da vida? Eu sou cirurgião bucomaxilofacial já há quase 20 anos. E há quase 10 anos eu sou piloto profissional de automobilismo. E há pouco mais aí de 3 anos fui diagnosticado dentro do espectro autista. E foi uma das ocasiões mais que me causou o maior alívio da minha vida. você conseguiu se entender, né? Sim. Mas quando eu falo de alívio, acho que a gente já vai falar um pouquinho da nossa história. A minha filha, Marcela, tem 7 anos. E um pouco antes ela foi diagnosticada com no espectro autista. Ela foi diagnosticada aos 7? Não, ela foi diagnosticada aos quase 4 anos de idade. Ela foi diagnosticada. Foi a escola que levantou a Hipótese. hipótese, né, e a gente foi atrás, foi investigar. Lógico que a gente, né, como da área de saúde, nota alguns traços e algumas, alguns traços me chamavam a atenção, principalmente na Marcela. Que era o chamar pelo nome e não atender naturalmente. Mas na época até a Marcela estuda desde os 2 anos. Ela estudava numa escola muito boa, inclusive lá em Curitiba. E ela comentava com a pedagoga, comentava com a equipe, eles falavam que até então não era algo relevante até a situação. Mas depois eles mesmos notaram algumas características da Marcela e encaminharam ela Uma para uma avaliação. avaliação neurológica. A gente consultou com o neurologista, aí do neurologista psicólogo, que é uma psicóloga, inclusive, tem um carinho enorme por ela. Aí fez o teste, né? Aí teste dentro do espectro autista. E para um pai, para uma mãe, eu acho que quase todo mundo que estiver assistindo vai se identificar. Quando tem esse diagnóstico é um baque forte. Alguns pais levam até como sentença, né? Porque acha que a criança não vai É, evoluir. e assim, quando a gente não conhece o assunto, normalmente é a ignorância mesmo que faz muitos pais. Quando eu falo ignorância, não é pelo mal, mas é pelo fato de não Não conhecer do quis. assunto Isso. mesmo. E porque da noite pro dia você tem um PCD em casa. E é difícil é, receber essa notícia, né? É difícil porque é uma notícia que ninguém está esperando, ninguém quer receber. E acaba vivendo dentro de uma proporcionalidade um certo luto com isso. Sim. Né? E era justamente o medo que eu tinha, porque eu tenho uma filhinha, toda princesinha, que você traça um plano de vida, você idealiza uma vida toda cheia de alegria, toda cheia de felicidades, e quando você tem esse diagnóstico, você cai num vazio onde não sabe o que vai acontecer, Uma né? avalanche, né? Porque do nada você não sabe se ela vai estudar numa escola Normal. normal, se ela vai passar no vestibular, se ela vai Como fazer ela uma vai estar faculdade. dentro da sociedade, que eu acho que isso que é o que mais dói em nós Exatamente. pais, como a sociedade vai tratar os nossos filhos, né? Ou se ela vai ter namorado, se ela não vai, como que eu vou ter que cuidar daqui para frente? E isso foi o que mais me penalizou, né? O que mais me chocou naquela época. E, e é justamente por isso que eu aceitei tão rápido o convite, porque eu quero justamente compartilhar o que eu passei, compartilhar muitas respostas que eu tive e eu carrego essa missão.
né? Que é justamente aliviar, é justamente Para que os abraçar pais esses pais. entendam, né? Hoje, o autismo, ele nada mais é do que levar justamente a informação. O porquê? Porque o pai, normalmente, quando você fala de luto, a gente sabe o que que é um luto. Esse vazio. Você busca respostas aonde não tem. Eu acho que um dos motivos de você também ter se encontrado, eu não sei porque o meu foco, eu sou TDAH zona, então, mas quando o meu filho, né, quando ele foi diagnosticado TDAH, eu buscava, porque o Matheus, ele sempre teve hiperfoco em automobilismo, né? O Matheus sempre gostou muito de carro. Então, ele sempre teve hiperfoco em motor. Ele fazia barulho de carro e ele falava para mim assim: mamãe, tal carro assim, assim, assim. Mamãe, tal motor assim, assim, assim. E ele montava e desmontava carrinhos da mesma cor, ele conseguia montar. E quando eu levei ele para Eu tô uma. vendo, assim, a história contando o que eu fazia, sabe? E eu falava, nossa, fui levar na fonoaudióloga, porque ele falava Mânica, Smirnotrof, que era Mânica pra estrogonofe. máquina. Isso, Smirnotrof, que era estrogonofe. E ele tinha feito uma cirurgia nasal e de adenoide. E eu fui levar ele, e aí ela falou, não, ele tem TDAH. Só que eu via hoje, né, naquela época eu não tinha tanta instrução quanto eu tenho hoje, né? Eu tô há 6 anos na área do autismo, então eu estudei muito, eu vim estudando até pelos meus outros filhos que faleceram, mas hoje eu entendo para trás, né? Porque ele já é diagnosticado adulto, assim como meu marido é diagnosticado adulto, mas a gente entende o para trás, né? O porquê dos comportamentos. E eu acredito que tenha sido assim com você por conta da sua filha, Sim. né? E por que que eu falo que foi um dos maiores alívios? Aí quando, né, eu sempre fui muito interessado com as coisas, né? E quando teve o diagnóstico da Marcela, justamente esse vazio que os pais caem sem saber o que vai acontecer, que eu fui além do acompanhamento profissional que a gente vinha tendo um suporte muito bom, por sinal, eu busquei estudar, busquei ler e conhecer sobre o assunto. E daí que começou a chegar algumas curiosidades. Pô, mas espera lá, eu me encaixo aqui. Isso. Espera lá, eu não consigo ficar olhando diretamente no olho da outra pessoa. É difícil, Existe para um mim sempre foi desconforto. difícil, né? E eu sempre fui julgado até por, assim, um certo desinteresse nas pessoas, porque parece que não tá olhando no olho para conversar. Algumas características de comportamento explosivo, Né? ah, uma certa Desorganização. desorganização, uma bateria social pequena, né? A bateria social acaba muito rápido, você já quer se isolar, já. E essas características foram. Eu fui vendo essas características como muito familiar para mim, né? Teve uma delas que me chamou bastante atenção, que numa das entrevistas, eu não lembro quem que era que estava falando sobre autismo e que ele também tinha sido diagnosticado com autismo, que ele falou assim: eu normalmente sou engraçado quando eu não quero ser engraçado, quando eu tento ser engraçado, eu não sou engraçado. E isso é uma vida inteira, assim. Porque usa os personagens para viver na sociedade, né? É. E aí eu fui conversei com a própria psicóloga da Marcela. Falei, olha, tô vendo muitas características. Ela, né, comentou sobre essa questão forte da hereditariedade e me encaminhou para um outro profissional, para um psicólogo que fazia o teste para adultos. E eu fiz o teste e dentro do espectro. Quando eu recebi eu não cheguei a voltar no neurologista para ter o diagnóstico final, mas ao meu entendimento, ali eu cheguei onde eu precisava, a Você fez explicação que o eu teste precisava. É, neuropsicológico. ali eu cheguei na explicação, na resposta que eu precisava. E ali foi um alívio muito grande para mim, né? Porque eu tinha 34 anos e até onde eu havia chego,
sem, até então, sem um diagnóstico. Eu tinha tido uma vida, entre aspas, normal. Eu namorei, eu casei, eu fiz faculdade, eu tive filho. Então, tudo isso sem um diagnóstico E acabou que a resposta da sua filha estava em você. exatamente. E por isso foi um grande alívio, né? Porque se eu conseguir chegar até aqui sem ter tido um tratamento adequado, isso significa que a Marcela tem condições de ir muito mais longe do que eu fui com o tratamento. E assim o é porque ela tem um acompanhamento muito bom e a gente consegue ver uma evolução nela e algumas lembranças de infância que a gente tem Eu que ela tenho já não passa mais pelo que eu passava. e eu acho assim que muitos pais hoje, né, quando o filho é diagnosticado, alguns eles têm até receio de irem atrás para saber se são ou não. E muitas vezes nós pegamos tanto mães quanto pais ou avós que são autistas, têm um comportamento autístico, né? Às vezes as meninas, as terapeutas das clínicas falam assim para América, eu falo, mas você não tá vendo? O pai é autista. E eu dou aquele baque em cima do pai para ver se o pai meio. Eu já falei, olha, eu dou para você a avaliação neuropsicológica, mas eu preciso que você entenda o seu filho, porque através de você se olhar, se você se olhar, você vai ver comportamentos que estão no seu filho, porque lá na infância você tinha alguns comportamentos parecidos. E aí tem esse preconceito do pai de pegar um diagnóstico e falar assim, também como ele vai ser visto, né? E eu acho que você hoje não tem esse olhar. Você é visto porque você se construiu, né? Você se alinhou nesse mundo, você se moldou nesse mundo, você criou o seu espaço. Então, você é o pai da Marcela quando você está em casa, você é o bucomaxilo quando você está fazendo a cirurgia e você é um piloto da NASCAR Brasil quando você está correndo. Então, você tem 3 paixões na sua vida que você se encontrou, né? E eu acho que isso te faz uma pessoa feliz e ainda bem, porque a Marcela tem algo para que ela possa se espelhar, porque eles se espelham em alguém. Então, se você estiver passando isso para ela, ela também vai crescer dentro desse direcionamento. Eu não sei qual é o grau dela, né? Mas, A Marcela é nível 1 de suporte. então, E é justamente essa quebra de paradigma que eu resolvi vestir a camisa de fato, né? Poderia simplesmente, como acontece muito, me fechar no mundinho com a Marcela não pode. e tentar esconder isso. Mas é justamente quebrar essa preconceitualização. É inclusão, né? Exatamente. Né? De que a condição do autismo, Ele pode chegar onde ele quiser. exatamente, é uma condição assim como um diabetes, né? Que se tratado corretamente se consegue. É porque os pais não têm essa visão, Rômulo. Os pais, eles se limitam. Quando a gente fala de criança autista, a gente fala sobre a condição que ela tem de ver o mundo e de processar as coisas que o mundo coloca. Então, ela não vai processar, por exemplo, se você falar assim, nossa, caramba, você deu um chute na minha canela. Ela vai imaginar, mas eu não dei um chute na canela dele. Ou é 8 ou 80. Ela não tem um processo do meio termo. Ela, né, ela vai sorrir quando ela quer sorrir, ela vai abraçar, ela vai beijar quando ela quiser, porque o sentimento tá ali, né? É um sentimento verdadeiro. As pessoas aqui fora, elas não estão acostumadas com isso. Elas estão acostumadas na pessoa dar o tapa nas costas, dar um beijo, você chegar, Um beijo cumprimentar, barulhento. né? Então, não tá. É um mundo qual a inclusão ainda é ruim. O mundo não vai mudar por conta dos nossos filhos, mas a gente tem que fazer com que as pessoas respeitem isso, né? E que elas possam estar. Nós temos vários autistas trabalhando dentro da nossa empresa. Mas por quê? Porque eu quero que os pais entendam que as crianças elas podem chegar onde elas quiserem. Eles precisam incentivar. Amanhã ou depois, a sua filha quer pintar, que ela seja uma ótima pintora. Ah, mas ela quer ser uma artista plástica. Ótimo, que seja uma ótima, porque ela vai ser, né? Assim como você faz tudo de bom na sua vida, justamente porque você focou.
Existem os focos, né, os hiperfocos deles. Mas os pais não entendem isso. Então, a intenção dos pais hoje ou é se excluir do mundo, porque não sabe como lidar com a criança fora, porque ela vai ter frustração, ela não vai querer ir a shopping, o barulho vai incomodar, a luz vai incomodar, o cheiro vai incomodar, o toque. A gente está falando que essas crianças, elas têm, mas se você as preparar para o mundo, elas vão. Assim como sem querer você foi preparado, né? Porque eu acredito que na escola, o processo escolar, o processo da faculdade, para você foi muito doloroso e você não se entendia, né? Eu sempre tinha a sensação de que quando alguém se esforçava, eu me esforçava vezes 10, Sim, né? E acabou que o mundo, a vida foi me moldando e eu até então achando que esse era o meu normal, né? Hoje eu faço terapia 2 vezes por semana e isso tem, assim, comportamental. e isso tem, para mim, aberto um mundo muito maior, assim, fazer uma terapia focada nisso, uma terapia é, que me traz esse entendimento e do próprio indivíduo entender a situação e não forçar onde não precisa forçar, né? Não ter esse autoflagelo, né? Porque muitos pais acabam até negando o diagnóstico numa tentativa de esconder. Eu não consigo entender por que alguém faz isso, né? Uma negativa de um diagnóstico para uma negativa de um tratamento, mas infelizmente a gente vê de perto isso. Eu já tive pessoas próximas a mim que antes do diagnóstico, né, antes de eu ser pai, antes de eu ter o meu diagnóstico, de que realmente negaram esse, esse diagnóstico, essa possibilidade de um diagnóstico do Autismo. TEA. E, e continuo negando até hoje, né? Como teve a situação lá da Marcela, que a escola levantou a situação, a possibilidade, para esses meus conhecidos, a reação deles foi assim: não, hoje todo mundo é autista, sabe? Não É, é? e negam. E você sentiu que se as pessoas se afastaram de você por conta dela depois do diagnóstico? Olha, sinceramente não. Sinceramente não. Até porque as pessoas que me conhecem, me conheceram de uma vida inteira. Pelo contrário, até. Eu acho que muitas situações de vida que eu tive por um temperamento que eu não me entendia, talvez, e era taxado como explosivo, como briguento, como turrão, Temperamental? temperamental, talvez situações e pessoas que se afastaram de mim por isso, talvez se eu tivesse tido um autoentendimento, um autoconhecimento antes, são situações que eu agiria diferente e que eu não tivesse perdido, né? Que não tivessem se afastado de mim. Mas que se afastaram depois disso, sinceramente, e se alguém se afastou, eu nem notei, não me fez falta nenhuma, sabe? E deixa eu te fazer uma pergunta. E no seu trabalho, como é que é no seu dia a dia? Como é que funciona? Você consegue lidar com tudo isso? Porque, querendo ou não, o nosso, no caso seu, são cirurgias. Então, nem sempre você está com a mesma equipe, nem sempre você consegue lidar com essa troca muito fácil, porque a maioria das vezes os autistas têm uma certa dificuldade de sair, né, ou da zona de É, conforto ou da sua rotina. eu acho que, assim, sim, a resposta é sim. Toda vez que tem qualquer tipo de mudança, né? Então, por exemplo, a minha especialidade, cirurgia bucomaxilofacial, cada convênio que a gente atende, às vezes ele acaba referenciando para um hospital diferente. Então, todas as vezes que sai da zona de conforto que tem que ir para um hospital novo, parece que é uma barreira, né? Mas isso, com o tempo, eu fui rompendo essa barreira, porque não tem muito o que escolher. Vai ter que ir, vai ter que fazer, mas é uma tempestade cerebral, assim, sabe? De, Eu imagino. de sair daquela rotina.
Mas acaba que não tem muito o que escolher, sabe? Acabo não ficando paralisado por isso. Mas sim, eu sinto, né? Ou se falta, né, alguém da equipe, se alguém da equipe não vai poder ir, pô, eu sou sincero em dizer, isso me causa um desconforto grande. Mas vamos lá, tem que. Acho que a vida é isso, né? A vida é feita de pequenos problemas e aqueles que manejam melhor esses pequenos problemas são os que se dão melhor, são os que vivem melhor. E O você autista acha tem um que pouquinho mais de dificuldade, mas nada impede também. e você acha que o fato de você ter esse hiperfoco no automobilismo foi uma ponte de apoio que você teve até para extravasar, às vezes, essa condição que você tem? Porque a gente, de alguma forma, procura extravasar. Por exemplo, eu, TDAH, eu gostava de coisas mais que me impulsionasse a fazer perigo, os perigos, né? Eu não sei se você também sente isso, né? Na corrida é aquele momento da sensação de liberdade, que é você e você ali, e assim, é a maneira de você, como se fosse uma liberdade É, mesmo. é uma forma de se desligar completamente de qualquer outra coisa, né? Isso. Então, quando eu tô dentro do carro, eu não consigo pensar em absolutamente mais nada. A mente não tem espaço para um pensamento fora dali. Eu não consigo pensar, talvez, num paciente, eu não consigo pensar, talvez, hum, numa conta que eu preciso pagar ou em algum tipo de atrito que eu tive com outra pessoa. Não, aquele momento é um É momento único tão seu. ímpar que eu não consigo nem ouvir o som do carro, não consigo nem ouvir o barulho do motor do carro quando eu tô realmente focado ali dentro. E eu consigo ver muito as semelhanças tanto da cirurgia quanto do automobilismo, né? Quando me perguntam o que você vê de mais parecido entre os dois, para mim é o silêncio. Eu entro num estado de concentração tão grande, se eu estou operando, eu não consigo ouvir as pessoas que estão ao meu redor. Você Tanto que acaba fazendo uma seletividade auditiva. se fala comigo, eu não ouço, né? Aí se toca em mim para falar, daí, opa, eu tô aqui com mais alguém. E do nível de concentração que acaba entrando, que é justamente essa questão do hiperfoco. E no automobilismo a mesma coisa, né? Eu entro num estado de concentração tão grande ali que eu não consigo ouvir o som do carro, né? A minha mente acabou se treinando para eu ter a percepção que leva à segurança. Então, lógico, eu tenho a percepção espacial, eu consigo ouvir o meu coach no rádio, eu consigo ouvir os engenheiros no rádio, mas o barulho do carro, em alguns momentos, chega nesse estado de concentração que eu acabo não ouvindo. E aí, quando você faz isso, você entende o poder da nossa mente, né? Porque quando existe uma adaptação do transtorno do espectro autista na sua idade, diferente da idade da Marcela, que ela está sendo preparada para fazer isso no futuro, né? Então, por exemplo, se ela for numa festa no futuro, se ela não tiver tão organizada, ela não vai conseguir fazer essa. E aí ela pode se desorganizar. Então, eu acho que esse processo que a vida te ensinou a caminhar sozinho, né? Você não aprendeu, ninguém foi ali e te ensinou e falou: olha, Rômulo, quando você estiver muito nervoso, você coloca um fone que você vai abafar e todo aquele barulho externo que te incomoda vai parar. Não, você foi lá e você aprendeu que se você se concentrasse, você pegasse toda aquela sua energia e concentrasse num lugar só, você faria o seu melhor, entendeu? Então, eu acho que foi por esse caminho que você foi. Mas assim, com certeza foi esse caminho, né? A vida foi moldando e levando a isso. Mas quando eu falo da importância do diagnóstico precoce e do conhecimento e do tratamento, quantas situações que eu passei durante a minha vida, por exemplo, estar num ambiente barulhento, um ambiente de shopping, é um ambiente que eu nunca gostei de frequentar. E talvez aqueles momentos que poderia estar com a família, confraternizando, poderia estar um momento alegre com a família,
inexplicavelmente até então, era um momento que eu estava irritado, era um momento que eu não estava curtindo, um momento que eu estava talvez até devolvendo uma situação para as outras pessoas que estavam comigo que não era agradável. Talvez se eu tivesse esse conhecimento e um manejo diferente, eu teria sido uma pessoa mais agradável a essas outras pessoas. É isso que eu hoje que eu mais vejo sobre essa importância, sabe? De eu ter sido uma pessoa mais agradável para as pessoas se eu soubesse disso antes. Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você se sente uma pessoa altamente competitiva? Muito, muito. Eu não consigo. Se eu vou pescar, eu gosto muito de pescar. Se alguém pega um peixe grande, eu não volto Sem o maior. enquanto eu não volto com o maior. Qualquer coisa, eu gosto da competição de uma E, forma natural mesmo. e o seu foco, quando você está correndo, é chegar em primeiro lugar sempre. Chegar em primeiro sempre, né? Tá? Desde a primeira vez que eu corri, né? E o automobilismo é talvez um dos esportes mais ingratos, né? Porque você muito mais perde do que ganha. Mesmo tendo uma carreira vitoriosa, você acaba perdendo muito mais, né? Por exemplo, vamos usar que é o meu grande ídolo, que é Ayrton Senna, né? Acho de todos nós, né? Então, você veja, ele é uma carreira extremamente vitoriosa, da onde ele não venceu nem 20% das corridas que ele participou. Então, o automobilismo é um esporte bastante frustrante, porque a tendência de você ser derrotado é muito maior do que você Ganhar. sair vitorioso. E ali num grid, seja um grid composto por, no caso da NASCAR Brasil, 24 pilotos, todos eles ali estão com o mesmo objetivo, né? E todos eles sabem na mesma dificuldade que é de vencer e de uma combinação tão perfeita que é para levar a vitória no automobilismo. Eu brinco que para vencer no automobilismo você precisa quase que de um alinhamento planetário. Porque você precisa estar num bom dia. E você precisa que o teu oponente não esteja num dia tão bom também. Você precisa estar muito concentrado, treinado fisicamente. Mesmo você fazendo tudo isso, né, tem uma combinação de condição de pista, que um determinado piloto vai se adequar melhor àquela condição. Mesmo que tudo isso dê certo, eu tenho que contar que mais de 4.000 componentes do carro também não tenham nenhum tipo de falha, porque por mais que eu esteja liderando, se o carro quebrar, né, para chegar em primeiro, tem que primeiro chegar. Então, por isso que eu vejo como tão difícil uma vitória no automobilismo, né? Mas é justamente essa a dificuldade das coisas, o que parece obviamente impossível para mim é o que sempre me apaixonou. O obviamente impossível não só me atrai, mas me apaixona. Por isso que o automobilismo me pegou de jeito, né? Que é Mas justamente... você já tinha esse hiperfoco pro automobilismo? Eu sempre gostei muito de carro, sempre fui apaixonado por carro desde criança, desde pequeno. Quando você comentou dele, assim, eu montava e desmontava meus carrinhos, depois eu montava e desmontava os carros do meu pai. Meu pai ficava doido, porque desmontava O tudo e meu filho montava de foi novo. fazer mecânica. Ele foi fazer cursos para poder fazer justamente isso, agora grande, né? Então eu gostava muito do carro em si, né? Da máquina em si. E da nossa geração ali foi uma geração muito vitoriosa no automobilismo justamente por conta Do de Senna e Senna. Piquet, né? Então, naturalmente eu acabei gostando muito de velocidade, né? Desde de brincar, quando criança, de bicicleta, sempre procurando romper os limites, né? Eu sei como é que é. Eu cresci numa cidade de 14.000 habitantes, né, que é Rebouças. Pequenininha. E a casa dos meus avós ficava fica até hoje, né? 2 quadras da casa dos meus pais. E com 6, 7 anos eu já ia de uma casa para outra sozinho, né? Uma cidade pequena, 30 anos atrás. Hoje não se, não, hoje eu não deixo a Marcela fazer isso. Mas na época era normal. E a gente tinha uma esquina lá que eu
todas as vezes tentava fazer aquela esquina mais rápido com a bicicleta, mais rápido e mais rápido. Então essa paixão pela velocidade também vem desde aquela época. Essa tendência de sempre romper o próprio limite, sempre de avançar um pouco mais, vem desde lá. E de forma que eu alimentei um sonho de ser piloto desde aquela época, né? Só que o automobilismo ele é um esporte difícil de entrar, né? Porque primeiro que é um esporte caro. Para você conseguir entrar para o automobilismo, normalmente se inicia por um investimento próprio no kart, né? Dificilmente você vai conseguir um patrocínio se ninguém te conhece, se ninguém sabe do teu potencial. E eu não consegui isso até que eu estudasse, que eu me formasse, que eu tivesse a minha profissão E que você e se que eu autopatrocinar. comprasse o primeiro kart. E que a partir de então você acaba entrando no meio e conhecendo pessoas, né? E foi o que aconteceu no meu caso, né? A partir do momento que eu entrei pro kartismo, eu comecei a conhecer as pessoas, conheci uma equipe que me convidou para fazer um teste, que eu fiz o teste, que eu fui muito bem nesse teste, né? E consegui um patrocínio, e daí as coisas começam a se desenvolver, né? E você leva a Marcela nesses lugares? Ela participa com você? Não muito, né? Eu até gostaria mais, porque eu no final de semana de corrida eu entro realmente nesse hiperfoco. E se a Marcela tá comigo, eu procuro Dá atenção dar pra ela. para ela 100% da atenção. Outra situação é que a Marcela ela não gosta muito do barulho Barulho do barulho dos dos carros, né? carros, do barulho do box. Então, ela acaba não indo, ela quer ir, ela tem o prazer de ir, tem a iniciativa de ir, mas quando ela tá lá, eu Você vê percebo que que é ela um tem pouco um desconforto. desconfortável para ela. Eu também não consigo dar a atenção que ela merece. E eu acabo também desconcentrando, porque daí eu fico naquela, pô, eu preciso dar atenção para ela, mas acabo não conseguindo ter pro lado de cá o foco que eu quero dar pro, pra corrida. Porque a corrida, final de semana de corrida, não é só quando você está dentro do carro, né? A dedicação pro automobilismo acontece desde um preparo físico, desde um preparo mental antes do final de semana de corrida, e quando está na pista, é, além do momento que está no carro, você tem toda uma conversa com os engenheiros, com o coach, análise de gráfico, tudo muito preciso. Então, você acaba tendo o tempo todo uma atividade, tá Voltada preenchido para isso. com aquilo ali, né? E é justamente esses pequenos detalhes E podem tirar o seu foco. que vão dizer se você, né, um entendimento muitas vezes de um gráfico ali, de um ponto de freada, numa tangência de curva, pode dizer se você vai ser um pole position ou não, né? Que se você vai vencer uma corrida ou não. Acho que umas 3 semanas atrás, se eu não me engano, nós fomos na corrida de Le Mans, que teve, que é 6 horas de Le Mans. E eu vi que, assim, eles estavam torcendo para um piloto e eu estava torcendo para uma piloto feminina, a Aham. Sara. E aí, quando o carro dela quebrou, que eu comecei a falar, cadê o carro rosa? Parou, o carro rosa não tá correndo. E ela tava na pole position, ela tava em primeiro. E eu falei, agora acabou, já acabou o meu dia, não vou mais querer ouvir esses barulhos desses carros, porque eu ficava olhando ela numa fixação, né? E assim, é muito difícil você ver uma mulher no É, automobilismo, né? E não que eu seja feminista, mas eu falo que a pessoa, ela cabe onde ela quiser. eu concordo, também penso. E ela tá em primeiro lugar perante um monte de homens que já têm aquilo no sangue, porque já vem no sangue, né? Por isso que eu te perguntei da Marcela, porque às vezes vem no sangue dela acompanhar você, de ser como você, né? Ela inclusive já pediu e já manifestou essa vontade de correr de kart, É? né? Você já levou? Então, esse é um problema, assim, eu tô tentando convencer a mãe dela que ela pode correr, que ela deve correr, e que não é um esporte
vai puramente machucar, masculino. e que não vai machucar, né? Porque eu É, acho que o medo da mãe é a máxima proteção, né? É o nosso coração fora do nosso corpo. Então, eu acho que o medo dela não é nem ser um esporte masculino, é justamente se machucar dentro desse esporte. Eu acho, assim, eu como mãe, né? assim, daí agora me veio uma lembrança de quando eu era, sei lá, devia ter a idade da Marcela, em 7 anos por aí, que a gente foi assistir uma corrida. Lá em Curitiba era uma corrida da Stock Car ainda, era Eu assisti já uma corrida da corrida de Stock Car. ômega, né? Era o ômega Stock Car na época, isso, década de 90. E a gente tava lá feliz vendo a corrida, achando o máximo aquela corrida. E a minha mãe gosta de carro, gosta de velocidade. Mas eu lembro que nessa vez a gente tava lá vendo a corrida e deu algum incidente de pista, alguém bateu e tal. E apagou o sorriso da minha mãe. E daí. Tá, eu lembro que assim, eu perguntei, tá, mãe, o que aconteceu? Que ela, tipo, tava toda empolgada vendo a corrida. Não, não, eu só lembrei que todos eles que estão correndo aqui devem ter uma mãe. Mamãe, eu penso isso. Quando foi até uma fala que eu também usei que meu filho falou assim: Nossa, não teve nenhuma batida. Eu falei: Graças a Deus, porque sempre tem uma mãe em casa pensando que o seu filho deve sair dali ileso, né? Totalmente protegido, porque é arriscado. Não adianta falar que não é. Você tem que fazer para você e pelo outro. E você não Sim. sabe. Isso é aqui fora e lá dentro, acho que ainda mais pela velocidade. Ele é um esporte de Mas. risco, né? Não tem como. Inclusive, o risco é o que. Talvez uma das coisas que chama a atenção no automobilismo, né? E a minha mãe assistiu uma corrida minha até hoje. Ela não E consegue não, assistir. nunca mais foi. Ela foi uma vez só para o autódromo. No ano que eu comecei a correr, profissionalmente, que foi em 2017. E foi a única. E ela fala que não tem condições de assistir uma corrida. Tentei outras vezes trazer para Mas eu acho que ela até tá aqui para mais Interlagos, nervosa que do tem que uma te condição. Ela não ajudando. vai. Não, tanto ela quanto meu pai, eles não vão. Foram numa corrida só e nunca mais. Eu acredito, eu acho que deve ser é uma aflição, né, muito grande para uma mãe entender, porque assim, eu acho que para ela, você tá em segurança, você tá dentro do hospital Tá no operando. colinho, né? E eu acho que é a mesma sensação que a mãe da Marcela tem. Então, a proteção dos pais é essa. Claro que se você puder colocar a Marcela dentro de você para você proteger ela do mundo que você sabe como é, porque você já passou por isso, você vai fazer. A diferença é que hoje a sua mãe também sabe, e aí ela quer te proteger 2, 3, 4, 5 vezes. É. E aí você pode entender, hoje a mãe da Marcela, sabendo de todo o processo, também vai fazer a mesma coisa. E isso é de nós, pais. Porque quando a gente tem um filho atípico, não adianta falar que o amor não é diferente. Eu, que tive filho atípico e típico, o amor é diferente. Não adianta falar. Então, você vai se preocupar, como você falou, você vai se preocupar 10 vezes mais. Você sabe que ela vai. O mundo é tão injusto que quando um típico tá indo muito bem, você sabe que o esforço da sua filha vai ser 10, 100 vezes mais do que aquela pessoa. Então não é justo, né? E eu sempre falo para os pais: se você vê qualquer coisa que o seu filho faça, vibre, porque você não sabe o esforço que ele está fazendo para estar naquele momento. Então, eu acho que hoje, você tendo a Marcela, você entende todo o processo da sua vida e você sabe disso. Então, as suas vibrações não é só para você, é também para ela, Sim. porque vocês estão junto nesse mundo de inclusão, de processo, né, de fora o preconceito, porque o preconceito não é só contra o autista, é contra a família do autista, porque são vistos com outros olhos. Por isso que eu te perguntei se as pessoas se afastaram, né, por causa de alguns comportamentos, as pessoas elas se afastam. Ela tem um preconceito que se ela for na sua casa, a forma que vai ser, ai, não pode fazer isso. Não, pode fazer tudo, porque é uma criança. A diferença é de como ela vê o mundo, Sim. né? Eu confesso que eu nunca parei para pensar nisso, sabe?
é, talvez pelas pessoas que são realmente próximas, a gente talvez já entender de uma forma diferente, mas eu sei que isso acontece muito, né? Se existe uma própria negativa dos pais, imagine perante a sociedade. E eu entendo Sim. quando fala isso, né? E até é uma forma bem pejorativa de se pensar, né? Eu entendo, não vou convidar eles porque senão aquela criança é muito Eu já tive uma birrenta. situação, né? Meu filho não foi birrento, ele chutou a bola e caiu em cima do bolo da criança. Mas Então, isso acontece, mas isso é a mas, criança, né? é É a criança. criança. Mas as pessoas não entendem assim, davam ele como mal É, educado, então, assim, não tem filtro. Então, assim, chegou, falou, porque tá pensando e aquilo. Meu marido também é assim. Então, às vezes, as pessoas não entendem, né? Porque acha que tá sendo grosso, quando na verdade tá sendo verdadeiro, né? são essas situações que eu falei, é, que hoje tem explicação, né? Situações que eu vivi, que eu passei por grosso, que eu passei por é, uma pessoa áspera, uma pessoa muito direta e que para mim hoje tem explicação. E deixa eu te falar uma coisa, a gente vai terminar nosso podcast. Ah, que pena, Que tá? pena, Tão tava muito bom bom! conversar. Mas eu acho que eu vou te chamar, né? Nós chamamos mais uns 2 pilotos de truck e tem mais um novinho que eu acho que vocês podem trocar isso. Vai ser muito bom se você puder voltar de novo. Eu Venho com o quero maior prazer. mostrar muito para os pais que eles podem chegar onde eles quiserem. Os pais precisam ter essa percepção de ajudar, de apoiar. Não é segurar no colo, levar, mas apoiar, né, essa criança no mundo, para que ela tenha o seu lugar, ela tenha o seu espaço. Nós terapeutas trabalhamos para isso e nós acreditamos nisso, que nós podemos colocar essa criança no mundo sem que ela dependa do pai ou da mãe ou de quem quer que seja, que elas sejam autossuficientes para irem trabalhar, irem estudar, fazerem a faculdade, assim como você fez. Só que você foi sozinho, sem terapia. As outras crianças não, elas passam por esse processo, porque hoje já se conhece, né? Eu queria que você deixasse um recado para os papais e mamães. Antes do recado, quero enaltecer a administração da NASCAR Brasil, que abraçou uma causa, né, que é a causa Do do autismo no autismo, automobilismo, eu vi. que é o Instituto Somos Iguais, né, que é uma parceria que a NASCAR Brasil tem com o Instituto, e que em todas as cidades onde a NASCAR Brasil passa, ela procura levar as crianças autistas Autistas. para dentro do autódromo, né, para vivenciar aquele ambiente e, quem sabe, até para inspirar futuros pilotos e Frutos. futuras pilotas ali. O recado que eu quero dar para as famílias, para os pais e também para quem está recebendo o diagnóstico do autismo, mesmo que já na vida adulta, é de que o autismo não é um rótulo, ele não é uma estampa, né? Que é muitas vezes carregado. O Michael Phelps é um fenômeno na natação porque ele é autista. Não, Não, não é essa a questão. Acaba sendo uma desculpa, não é isso. O autismo é uma condição como qualquer outra e que pode ser muito bem conduzida, não tem nada de diferente, né? É uma condição que pode ser levada, uma condição que pode ser vivida, mas eu friso muito nessa questão do diagnóstico precoce, da aceitação do diagnóstico, do acolhimento e do entendimento dos profissionais que fazem esse tipo de tratamento, porque existe um estudo muito grande em volta disso, existe uma ciência em volta disso, não é nada em termos de achismo, não é uma opinião. O recado que eu dou também, deixar de ouvir opiniões que não são as alheias. opiniões profissionais, porque são essas opiniões profissionais que não são profissionais, muitas vezes impedem um tratamento adequado, né? Impede uma condução adequada e ali sim pode residir algum problema e alguma dificuldade que não precisa passar para frente tendo esse diagnóstico adequado. O autista pode chegar aonde Onde ele ele quiser. quiser, o céu é o limite, né? Eu agradeço muito, Rômulo, por você ter vindo,
ter colocado para nós a sua vida, como foi para você ir com a Marcela, isso é muito importante. Essa trajetória sua, você levar tudo isso para os outros pais, porque eu acho que é um conforto, né, a sua fala, porque eles também sentem isso. E proporcionar para a gente todo esse carinho que você teve conosco, de nos atender, de vir até o Autismo Olhar 360. Ainda é um embrião sendo formado em tudo que a gente tem, mas ele só nasceu justamente para que pessoas como você e outras mais façam essa corrente ser mais forte, para que a gente informe mais e que as pessoas tenham menos pudor de falar sobre a sua vida e mais vontade de proporcionar a seus filhos, né, um mundo melhor. E que as pessoas também entendam, tenham empatia, tanto com os autistas, quanto com as famílias, quanto com os pais, né, que eles possam entrar nas empresas, porque eles vão ver que essas pessoas, elas vão ser o melhor que elas podem ser aonde elas estiverem, né, porque elas estão aptas a isso, elas vão se dedicar ao máximo, não só pela competitividade, mas porque elas têm hiperfoco de fazer aquilo sempre melhor, né? Então, a sociedade precisa entender isso e abrir as portas para quem é autista. Eu acho que o medo das pessoas é justamente, eu vou colocar ele aqui, como vai ser? E você vê que não é assim, né? Então, eu agradeço muito, mais uma vez, Eu agradeço tá? mais uma vez o E as convite. portas estão abertas. Quero te dar os parabéns pela Obrigada. iniciativa. Eu acho que são pessoas como você que o mundo precisa, que trazem informação e que facilitam objetivos, como é o meu objetivo de fazer feliz a humanidade. Eu acho que são pessoas como você que o mundo precisa. Então, meus parabéns. Obrigada. Conte comigo sempre. Eu vou contar, eu vou te chamar novamente. Para mim é um prazer e uma honra Quando muito grande nós estar aqui. formos em Curitiba, a gente vai te ver. E quando tiver a NASCA, você pode Com nos certeza, chamar que com nós certeza. Vou vamos. chamar que eu tenho um convidado especial para ir o comigo. Matheus. E com certeza, vai ser um prazer ter vocês junto comigo lá. Tá bom, Tá bom? obrigada. Obrigado você. Um beijo.